Na minha opinião, esse é um dos momentos mais interessantes do Bitcoin, que é quando o preço está caindo, baleias estão se posicionando e a infraestrutura do Bitcoin vai se desenvolvendo. Aqui nós temos uma notícia da Cointelegraph. Lightning Network do Bitcoin supera US$ 1 bilhão em volume mensal, aponta relatório. Ou seja, para quem não sabe, a Lightning Network é uma segunda camada do Bitcoin, onde você pode fazer compras do dia a dia, pagar o famoso cafezinho no Bitcoin, com taxas baixíssimas e muita volatilidade. É quase como o Pix do Bitcoin. E olha só a evolução de volume transacionado na Lightning Network. Em agosto de 2021 foi 12 milhões, em agosto de 23 foi 78 milhões, em novembro de 24 foi 286 milhões e em novembro de 25 foi 1,17 bilhões de dólares. E é interessante pensar que isso aqui é uma solução global que tem um potencial de crescimento exponencial. Diferente do Pix, que fica restrito ao Brasil, ou do sistema de pagamentos dos Estados Unidos, que fica restrito aos Estados Unidos, o Bitcoin ele é um meio de pagamento, ele pode ser utilizado como uma forma de pagamento globalmente, independentemente do país. Então, o potencial de crescimento disso é realmente absurdo e não existe limite para isso. Claro, na verdade, o limite é a quantidade de transações feitas no planeta, mas a gente pode englobar o planeta inteiro. E mesmo em cenários de crise, como por exemplo Rússia e Ucrânia, assim que o conflito começou, o Bitcoin era muito utilizado. Então é interessante observar que o Bitcoin ele se sobressai também em momentos de crise, certo? Então, em momentos bons de economia pujante, em momentos de crise, é realmente um ativo antifrágil, que mesmo na queda vem sendo utilizado com cada vez mais frequência, baleias vêm se posicionando. E o diferencial é que agora na queda, o preço do Bitcoin está em promoção. Há pouco tempo atrás estávamos em 120 e poucos mil dólares, agora em 67 é quase como uma promoção leve 1, aliás, leve 2, pague 1, né? E é importante lembrar também que, historicamente, o Bitcoin ele vai seguindo esse ciclo de 4 anos e, anteriormente, as quedas, né, as correções, foram ainda maiores. Então, agora temos apenas 45% de queda, e anteriormente tivemos aí mais de 70%, mais de 80% de queda. Então, enfim, é importante ressaltar a volatilidade do Bitcoin. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas é particularmente o momento que eu mais gosto, porque o varejo perde o interesse no Bitcoin, não tem tanta procura, então, enfim, para produção de conteúdo não é tão legal, mas para quem está pensando em fazer uma boa posição e estudar o ativo, eu particularmente gosto muito desse momento. Aqui falando sobre as transações na Lightning, né, a quantidade de transações. Então, de agosto de 21 para agosto de 2023, passou de 500 mil para 6,6 milhões de transações. Isso é somente um mês, né? Então, é realmente um aumento muito grande. E aqui, de novembro de 25 para novembro, aliás, de novembro de 24 para novembro de 25, mais que dobrou aí, foi de 2,4 milhões para 5,22 milhões. Então é muito interessante como o número de transações vai aumentando ao longo do tempo. E aqui a gente tem alguns eventos diferentes, né? Por exemplo, aqui, né, o que ele está mencionando, que teve aí um pico de transações ali em agosto de 23, né, que vocês conseguem ver aqui, 6,6 milhões de transações, muito provavelmente por causa da questão ali dos jogos que estavam bombando e que estavam utilizando muito essa ferramenta, né? Isso ajuda a mostrar outro ponto que também é interessante, que é o seguinte, hoje em dia nós estamos em um mundo cada vez mais digital. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui as maiores empresas do mundo para ilustrar isso melhor, né? Aqui. Então, algum tempo atrás, as maiores empresas do mundo eram montadoras, eram fábricas, eram indústrias, eram empresas que trabalhavam principalmente com produtos físicos. E hoje em dia, o que a gente tem aqui dentre as maiores empresas do mundo, aqui a gente consegue observar no Asset Market Cap, a gente tem aqui em 13º lugar a Apple, em 14º lugar, o Google, né, ambas com um pouco mais de 3 trilhões de dólares de valor de mercado, Microsoft com quase 3 trilhões também. Depois a gente tem a Meta, a gente tem Tesla, né, que embora, beleza, são carros, mas são carros que têm uma tecnologia diferenciada, carros elétricos com bateria, com aí um sistema de piloto automático. Então,
Mesmo as montadoras, elas têm características de empresas de tecnologia e observem que a Tesla está avaliada aí muito acima de outras montadoras que são grandes, mas que não têm tanta tecnologia assim. Então, hoje em dia, aqui a gente tem Samsung, enfim, hoje em dia o mundo está voltado para o digital, para a informação, para empresas que são nativas aí da internet. Então, imagina só o potencial de um dinheiro nativo da internet em um mundo nativo da internet. Hoje em dia, cada vez mais pessoas consomem conteúdo na internet. Você provavelmente está vendo esse vídeo no YouTube, você provavelmente tem um smartphone com acesso à internet, então faz muito sentido uma moeda que é nativa da internet e que principalmente não depende de políticos e burocratas. Quando falamos de moedas fiduciárias, como o real, como o dólar, são moedas que dependem de políticos e burocratas e, portanto, vem perdendo poder de compra ao longo do tempo de forma constante. Por quê? Porque políticos e burocratas se beneficiam do aumento da base monetária via efeito Cantillon e a gente acaba pagando a conta via inflação. Então, esse é um fenômeno recorrente na história das moedas fiduciárias. Aqui nós temos o real, aqui em cima nós temos o dólar, que já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, criação do Banco Central dos Estados Unidos. Antes de passar para o próximo tópico, então eu gostaria de lembrar que aqui na descrição do vídeo nós temos o grupo de WhatsApp do canal. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias em tempo real, com maior velocidade e ter mais proximidade, entre no grupo de WhatsApp, link na descrição. E se você tem mais de 100 mil reais em patrimônio, e gostaria de ter uma assessoria exclusiva sobre investimentos, você quer investir, já investe ou quer começar a investir e tem dúvidas sobre mercado financeiro, sobre Bitcoin, sobre como alocar os seus ativos de acordo com o seu perfil, certo? Se você tem mais propensão a risco, a volatilidade e assim por diante, me mande uma mensagem no X ou no Instagram do canal com seu nome e o WhatsApp que entraremos em contato e quem é seguidor do canal ganhará uma assessoria exclusiva com um profissional certificado em parceria aqui com o canal, quem é Satoshi. Dito isso, vamos rapidamente dar uma olhada no preço atual do Bitcoin, que está em 67,3 mil dólares, ou seja, corrigindo em reais, 350 mil reais. Voltando aqui para o tema da Lightning Network, vamos dar uma olhada aqui em outro ponto interessante, abre aspas. A Lightning Network reduz custos de transação e tempo de liquidação ao abrir um canal de pagamento entre duas ou mais partes para processar transações off-chain, ou seja, fora da blockchain principal do Bitcoin, registrando apenas o saldo líquido do canal na ledger do Bitcoin quando ele é encerrado. Normalmente, blocos de Bitcoin levam em média 10 minutos para serem adicionados ao ledger, limitando severamente pagamentos em Bitcoin, especialmente para compras menores em estabelecimentos físicos. Por isso que existe aquela velha pergunta, né? Ah, beleza, mas eu consigo comprar cafezinho com Bitcoin? Sim, mas não na primeira camada. A primeira camada seria algo do tipo fazer aí uma transação internacional em dólar com maior segurança, né? Seria basicamente para transferir valores maiores. E para o dia a dia, a Lightning Network é uma solução, né? Então, em dezembro de 25, a capacidade da Lightning Network, total de moedas bloqueadas na rede para liquidez, atingiu 5,6 mil bitcoins, à medida que mais empresas e instituições começaram a utilizá-las. Aqui tem várias empresas que já utilizam a Lightning Network, e observem como isso pode ser rápido, né? Eu já trabalhei em várias empresas do mercado financeiro, já trabalhei em bancos, e observem que quando um grande gateway de pagamentos, quando, por exemplo, uma maquininha de pagamentos passa a aceitar aí a Lightning Network, isso viabiliza a aceitação de Bitcoin por inúmeros estabelecimentos comerciais, sem que esses estabelecimentos comerciais necessariamente entendam ou se interessem por Bitcoin. Então, temos várias maquininhas de pagamento aqui no Brasil, né, Stone e outras. Se uma delas simplesmente adotar aí a tecnologia de aceitar Bitcoin via Lightning Network, milhões ou talvez centenas de milhares de estabelecimentos comerciais automaticamente já passam a ter essa possibilidade de aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Então, é algo que pode entrar aí em adoção muito rapidamente, né?
E falando sobre alguns cenários, a gente viu recentemente o Bitcoin sendo bastante utilizado em países com hiperinflação, como por exemplo o caso da Argentina, Venezuela, onde a população utilizava o Bitcoin como uma forma de se proteger do colapso financeiro. E dado que todas as moedas fiduciárias estão perdendo poder de compra ao longo do tempo, o próprio dólar, que é a principal moeda do mundo, a moeda de reserva global, já perdeu 97% do seu poder de compra, falta 3% para chegar em 100%. Conforme essas moedas vão perdendo poder de compra, as pessoas vão percebendo aí o problema. E é claro, quando isso acontece mais rapidamente, as pessoas também percebem mais rapidamente e buscam soluções mais rapidamente, como aconteceu, por exemplo, na Argentina. Então, particularmente, é um momento muito interessante. Eu gosto muito desse momento de correção do Bitcoin. Por quê? Porque quem estava ali pelo hype, porque era o assunto do momento, todo mundo estava falando sobre isso, a taxa de cliques era maior, esse pessoal aí é expurgado do mercado, então golpistas e por aí vai, geralmente acabam saindo do mercado e acaba sobrando só quem realmente se interessa pelo ativo, entendeu os fundamentos e tem visão de longo prazo. Então é um momento que eu gosto bastante do ciclo, eu já passei por outros ciclos aí, e é um momento de construção de infraestrutura e construção de carteira, historicamente esse é o momento. Bom, vou ficando por aqui então, para o vídeo não se estender muito, eu tenho vários outros posts que eu salvei aqui para comentar com vocês, e eventualmente tenho algumas parcerias legais saindo, então acho que em breve teremos vídeos com bastante frequência aqui no canal. Bom, no mais, deixem um like se vocês gostaram do vídeo e principalmente considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da área de membros. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até breve.